começar hoje com essa programação diferente aqui, uma novidade que a gente preparou para vocês, que é o primeiro congresso latino-americano de varejo de pescado. É essa tarde toda dedicada aos varejistas. A gente vai ter agora 3 painéis em sequência, 3 conversas muito ricas com diferentes canais de varejo. A gente sabe que isso vai agregar muito para os negócios de vocês. A gente vai ter aqui representantes de grandes superfícies, mercados, supermercados, atacarejos. A gente vai ter representantes de feiras e festivais. E a gente começa o primeiro painel falando de um conceito novo, que é o segmento mais premium das peixarias. São as boutiques de pescados, um conceito interessantíssimo. A gente convidou 2 empreendedoras para virem aqui dividir a experiência delas com a gente, para a gente entender como um estudo de caso mesmo, e para cada um aqui poder levar coisas novas para os seus negócios. Então, eu vou chamar aqui as nossas convidadas especiais desse painel. Convido ao palco a sócia fundadora da Amado Peixe, Verônica Duarte. Verônica, venha para o nosso palco, por gentileza. Verônica está vindo para cá. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso palco, Verônica. Muito bom receber você. Veio de Minas, né, Verônica? E vou convidar também aqui para o nosso palco a sócia fundadora da Mari Rio Pescados, a Fabrícia Roveder. Fabrícia, seja muito bem-vinda à nossa Arena Talks. Muito bom te receber. Tanto faz, o lado que você quiser, Fabrícia. Seja bem-vinda ao nosso palco. Por gentileza, pode se sentar lá daquele lado, Fabrícia. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Tenho certeza que o pessoal vai poder aproveitar muito aqui a experiência compartilhada de vocês. Está tudo certo no seu fone? Se alguém tiver aí com algum problema no fone, pessoal, só levantar a mão e chamar o pessoal do nosso time, que eles vão até a cadeira de vocês para ajudar, tá? A gente quer que todo mundo acompanhe direitinho. E olha, eu espero contar com a ajuda de vocês aqui nesse bate-papo. No final da nossa conversa, a ideia é que sobrem aqui alguns minutinhos para que vocês possam fazer perguntas também, tá? Então, se alguém quiser fazer algum questionamento aqui para as nossas convidadas, pode ir anotando, a gente vai ter alguns minutinhos aí no final. Bom, gente, para começar, eu queria que vocês explicassem esse conceito. Tem muita gente que não conhece. Quando a gente pensa em peixaria, em geral, o que vem na cabeça não é assim o lugar mais lindo, mais cheiroso, mais agradável, não é isso? E a gente sabe que esse conceito está mudando, tem um público específico procurando um segmento premium, isso pode render muito para muita gente. Então, eu queria que vocês começassem contando de onde que surgiu a ideia de apostar nesse conceito e como que funciona o negócio de cada uma de vocês. Verônica, você pode começar, por favor? Posso começar sim. Tá todo mundo me escutando certinho aí? Tá sim, né? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Fabrícia. Boa tarde a todos que estão presentes. Espero que estejam tendo uma ótima feira, né? E eu gostaria de começar com uma pergunta para vocês, né? Vocês já imaginaram montar uma peixaria em uma cidade pequena, a 250 quilômetros do mar? Pois é. Eu, né? E o meu... Não sei se vai passar aqui agora. A gente tem uma apresentação da Verônica, né? Umas fotos da peixaria. Acho que já vai aparecer aí, Verônica. Só um segundinho que o pessoal está providenciando. Isso, pode ser a próxima. E aí, eu, né, e o meu marido, sócio, companheiro, cadê ele? O Lucas. Se não fosse ele, né, não estaria aqui. Um expertise de empresas. E essa foto é nossa, na Seafood, a primeira edição. E nós estávamos aí, nos stands, e viemos aqui procurar inspirações, conhecimento, parceiros, fornecedores. E a Amado Peixe, ela estava só na cabeça, só no coração. E hoje a gente veio compartilhar um pouquinho, né, do que a gente já conquistou e do que a gente já tem até hoje. A Seafood deu sorte para vocês, Deu sorte. Então, isso foi no dia 17 de outubro de 2022, né? E eu, professora de formação,
sempre na sala de aula. O Lucas, de uma família de empresários, né, com negócios consolidados, eu tinha minha carreira consolidada, porém a gente queria transformar essa relação com os pescados. A gente tinha essa vontade de trazer uma nova experiência. Então, como todo novo projeto, como todo novo negócio, né, aquele medo, aquela inquietação, mas a gente foi para o novo, né, e querendo transformar o jeito das pessoas de se relacionarem com peixe, com pescado. E como que a gente ia fazer isso, né? Então a gente pensou, né, em fazer a nossa boutique de pescados, a gente não queria só vender peixe. Então nessa mesma vinda para São Paulo, a gente buscou algumas referências, alguns players que pudessem nos inspirar. Hermes Pescados foi um deles, a gente foi até lá, nos receberam de braços abertos, passaram todas as dicas e informações. A Bio Pescados, que era uma boutique de peixes amazônicos, né, nos ajudou muito também. E a Peixaria Pantanal, né, de Varginha, também sempre parceiros junto conosco. Então, a partir disso, nós inauguramos em março de 2023 a loja de pescados na melhor época do ano para o setor, na quaresma, né, um pouquinho de loucura aí, mas a gente precisa dessa coragem. E até então, desafios, aprendizados, né, ao longo desse tempo, e nós resolvemos incrementar algumas outras fontes de renda, né? E nesse período nós começamos a fornecer pescado para restaurantes, barzinhos, pesqueiros. Nós começamos a fornecer comida japonesa para um grande supermercado, numa rotisseria, um supermercado parceiro nosso. Nós também temos um grupo de rifa de pescados, e mais para frente eu vou falar um pouquinho para vocês como que funciona isso. E uma surpresa, uma divulgação que a gente deixou para trazer aqui para a Seafood, é que daqui exatamente a 15 dias nós vamos inaugurar a Amado Poke, que vai ser um divisor de águas para Amado Peixe, e a intenção, o propósito, é revolucionar os paladares com experiência com os pescados, né? E de lá para cá, a gente já cresceu quase que 200%, né? E a gente fica muito grato quando as pessoas entram na loja, quando elas pisam na Amado Peixe e elas se surpreendem com o que vem, né? A gente sabe que o consumo de pescado hoje é em média 10 quilos, né, por pessoa anual. E mesmo a gente estando em Itajubá, no sul de Minas, a gente quer fazer parte, né? A gente quer aumentar esses indicadores. E desde que a gente abriu a nossa loja de pescados, nós temos 4 pilares muito fortes, que é a segurança alimentar, um ambiente acolhedor, um atendimento consultivo e qualidade e diversidade nos pescados. Então, toda tomada de decisão, tudo que a gente faz baseado nesses pilares. Então, a gente está dizendo, né? A gente está saindo do coração de Minas para o centro do mundo de pescados. Que legal, Verônica, muito bom. E é linda a loja. Fabrícia, o seu caso é um pouco diferente, né? A Mari Rio é indústria e é loja também, né? Conta pra gente. Boa tarde a todos. Verônica, a Fernanda, desculpa, Fer. Gente, então, a Mari Rio, a primeira coisa que eu posso deixar para vocês todos que estão aqui, como a Verônica falou, é coragem e acreditem em sonhos. A Mari Rio hoje, aos 22 anos de existência, é uma das maiores importadoras e distribuidoras de pescados no Brasil, mas ela começou no fundo da minha casa. Então, assim, o que eu posso dizer para você é que a gente começou a vender peixe de porta em porta em São José do Rio Preto, no interior do estado, aonde a gente levou qualidade para as pessoas. E aí começou esse trabalho. Mari Rio começa no fundo da minha casa e hoje tem mais de 660 funcionários. Direta e indiretamente tem muito mais, porque nós temos representantes comerciais também. E aí, na verdade, quando a gente monta uma boutique de peixe, a gente ainda fala que a gente é a peixaria. Mas queríamos mostrar uma experiência e também queríamos que seja uma vitrine para esse nosso distribuidor. Então, na verdade, acaba aquele supermercadista que me recebe, que me conhece, que vai na nossa peixaria, na nossa boutique. Na verdade, ele sabe todo o portfólio que ele pode levar para o novo negócio dele. E, na verdade, para novas peixarias. A gente pode levar para outras peixarias o nosso portfólio. E não é uma concorrência, porque são 900 produtos que você pode trabalhar de uma forma diferente. Então, esse é o começo da nossa peixaria, que, na verdade, a gente começa a vender nesse varejo porque o atacado nos pedia muito isso. Poxa, mas vende um peixinho para mim também.
que até então sempre foi para restaurante, supermercado. Ah, mas e meu vizinho, não sei o quê. Então, peraí, então vamos montar também uma loja para vocês. Mas aí uma loja conceito. Aí a gente viajou realmente para Barcelona, a gente viajou para os Estados Unidos, a gente foi nas feiras de Boston e trouxemos referência do que uma nova boutique de pescados pode trazer para você. Muito legal. Nossa, casos inspiradores aqui, né? Mulheres empreendedoras incríveis aqui no palco hoje, muito legal. Verônica, eu queria que você contasse para a gente, você falou que está longe do mar, né, Itajubá, interior de Minas. Qual que é o desafio de vender pescados para quem não está tão acostumado, não conhece bem, às vezes até tem dúvidas de preparo, né, até de escolher o peixe, como é que é isso? Realmente, Fernanda, é um desafio, né? Mas o maior desafio não é só vender, principalmente comprar, né? Então a gente tem essa dificuldade, mas nós temos fornecedores de todo o Brasil, fornecedores de qualidade, como a Fabrícia acabou de falar, a Mari Rio é uma das nossas um dos fornecedores. Fiquei tão feliz quando eu soube, Verônica, que você já está aqui, sabe? Eu fiquei muito feliz pela sua empresa. E aí eu te olhei ali no Instagram, olha, adorei. Ah, que bom, fico feliz. E, né, somos admiradores da marca, né? E aí, né, hoje, um dos desafios que a gente tem é explicar para o nosso cliente a diferença do fresco e do congelado, né? Porque muitas vezes aquele fresco não é tão fresco assim, né? E nós trabalhamos na nossa maior parte com os ultracongelados. Então nós precisamos explicar para o cliente que essa tecnologia veio para ficar, ela mantém a estrutura, a qualidade, a textura, o sabor do peixe, né? Porque o fresco, o pescador pescou, o caminhão até chegar até nós, já não está tão fresco assim, né? Então a gente treina muito também a nossa equipe para que eles saibam ensinar o cliente. Na hora que ele chega na loja, olha, eu tenho toda essa opção, toda essa diversidade, porque a gente tem ultracongelamento. E é assim que acontece, é dessa forma. A hora que você descongelar, você vai ter um bom produto na sua mesa. Então, a gente tem esse trabalho, né, de explicar para o cliente nesse atendimento consultivo, né, e trabalhar com esse processo de ultracongelamento. E a gente trabalha com fresco somente o que a gente garante, que aí são os fornecedores locais, né, que tem ali perto da nossa região. Fabrícia, você disse que chegou um momento em que você entendeu que precisava ter uma loja, né? Vender direto para as pessoas. Hoje, para você, a loja funciona mais como uma vitrine dos produtos? Ou ela realmente é algo que faz diferença no faturamento? Hoje, na verdade, sim, ela funciona mais como uma vitrine. Ela é, na verdade, tudo que eu posso te oferecer. Você é restaurante, você é supermercadista, você de peixaria, pode nos visitar e ter uma noção do que você pode fazer. Você pode fazer, às vezes, até melhor, igual, mas a gente leva uma experiência para o cliente. São mais de 990 produtos no portfólio. E aí, produtos que você vê, a gente trabalha muito com cuidado essa embalagem. Então, a pessoa, ai meu Deus, eu quero levar isso, eu quero ter isso. Isso é qualidade, esse camarão é diferente. Esse salmão é diferente. Então, hoje funciona como uma vitrine, não impacta no meu atacado, graças a Deus, acaba servindo de inspiração mesmo. Bom, você falou aí de experiência, né? A gente fala muito em experiência do cliente hoje em dia. Vocês acham que tem que ter possibilidades diferentes para o consumidor? Vocês fazem isso nas lojas? Eventos, algo assim, ensinar receita, esse tipo de coisa? Bastante. A gente quis que ele, na nossa boutique, por exemplo, de peixaria, tem uma música uma musiquinha. Às vezes eu levo música ao vivo também, mas tem música. Então, assim, acabei entrando na área do vinho também, porque o vinho harmoniza muito com o peixe. Então, eu tenho degustação de vinho. Então, você chega lá, você se sente à vontade, você toma uma tacinha, você conversa com um amigo, tira foto, tira selfie, marca a gente fica muito feliz. E aí, na verdade, o consumidor quer isso, ele quer experiência. Ele não quer que você venda peixe, ele quer que você venda seu peixe. E como que você vai vender seu peixe? Dando credibilidade para esse teu peixeiro, trabalhar com eles, instruir mesmo como trabalha isso. A sua equipe de vendas ali atendendo, falando desse camarão, falando desse tempero que eu vou usar.
Então, ali a gente fornece uma experiência. Eu passo na parte italiana, eu passo na parte oriental, eu vou até a adega, eu volto para a peixaria, eu compro um peixinho fresco e aí eu vou para minha casa. O consumidor precisa disso, ele quer isso. Vocês têm trabalhado na Amado Peixe essas experiências? Sim, sim, a gente precisa quebrar essa barreira, né? Porque o consumo de carne de vaca, de porco, de frango é muito grande. E o de peixe a gente sabe que ainda é menor. Então a gente precisa levar até o cliente. Então nós temos aula, a gente faz cozinha show, né? Hoje a gente vai no sábado a paella. Então a gente chama os clientes para fazer essa paella. A gente tem a degustação e também o que a gente gosta muito de fazer é parceria com restaurantes. Então, nós, lá na região, é difícil um restaurante especialista em comida com peixes, frutos do mar. Então, vamos fazer uma parceria? Até na semana que vem, tem um restaurante renomado de azeite que tem ali na região, e ele vai fazer o menu degustação de 5 tempos. Então, ele vai usar o pirarucu, com uma salada de primavera na entrada, e o piramutaba como peixe principal. Então, assim, o cliente que tem dificuldade, nossa, eu não sei fazer, eu não sei se é bom, ele vai nesse evento, ele experimenta, ele toma um bom vinho, né? E aí depois ele consegue replicar, ele consegue talvez, né, fazer em casa. Então sim, a gente gosta muito de levar essas receitas práticas dessa forma prática para o cliente poder, né, experimentar outros sabores. E esse consumidor desse segmento premium de vocês, ele está atrás de coisas específicas também, né? Bom, as lojas de vocês são lindas, a gente viu aqui nas imagens, e o consumidor se preocupa também com a embalagem, com a forma como ele recebe o produto para levar para casa dele, né? E até também com conveniência, ninguém mais quer só o peixe, né? Muita gente chega lá e já quer um outro produto que já está pronto, algo realmente conveniente no dia a dia. Como é que vocês têm trabalhado isso? A gente tem trabalhado 3 formas, né? A primeira é a praticidade. Então, hoje, com o embalamento a vácuo, uma embalagem limpa, uma embalagem fácil de visualizar. Então, a gente já tem os peixes temperados, a gente faz um tempero bem natural, deixa ali prontinho, o cliente pegou, vai para casa, grelha, pronto. Vários produtos que vão para air fry também, que tem essa facilidade, né, hoje na correria. E também nós temos esse atendimento personalizado. Então, eu estou fazendo uma dieta e a nutricionista passou para mim que eu tenho que comer uma proteína de 180, 190 gramas. A gente vai lá, faz esse embalamento individual, ele leva esse filé, então fica muito mais fácil de montar a marmita, tirar do freezer, da geladeira, montar a sua marmita. E também uma notícia, né, boa, importante, né, na quaresma, que é a Semana Santa, né, que é a nossa semana mais movimentada na quinta, na sexta-feira santa, a gente consegue aumentar a nossa venda em 20, 30 vezes mais por conta desse tipo de embalamento. Porque se eu tivesse que abrir o peixe ali na hora, tirar o filé na hora, servir esse cliente, o tempo de espera é muito maior, a fila é muito maior. Da forma como a gente expõe o cliente, que já conhece, chega, sabe o que quer, está ali no expositor, ele mesmo pega, ele vai lá, vai para a fila, paga, então o tempo de espera também é bem menor. Fabrícia, quer compartilhar alguma experiência sua com a gente, com relação à conveniência, praticidade? A praticidade que a gente trabalha, nós estamos com uma indústria também de empanados, de bolinhos, e a gente já deixa pronto também. Então, são muita embalagem. Na verdade, a grande crescente do varejo no mundo são as embalagens take one. Embalagem para aquela uma pessoa que mora sozinha, uma pessoa que estuda, uma pessoa que ficou morando sozinha. Então, é isso que ela falou, as pessoas precisam de embalagens menores. E hoje em dia a gente tem feito muita embalagem, tanto o kit paella, prontinho, feito pela Mari Rio. Imagina, temperinho do Edu Guedes, então está ali pronto. Isso já traz uma experiência para o consumidor. E é só jogar, talvez, numa massa que você tem ali. Você fez a sua própria receita, né? E aí são embalagens de 400 gramas. Porque dá para 2 pessoas, para uma, ela junta para janta, para o jantar dela. Então, outras embalagens que a gente trabalha, todas visuais, muitas embalagens no Skin Pack. Nós temos umas embalagens que parece que está vivo. Então, a vieira está viva, sabe? Aquele mexilhão que veio de Santa Catarina está vivo. E é muito bonito, você precisa ter isso. Tanto essa embalagem pequenininha de 250 gramas, 200 gramas, como a de 400, mas ela visualmente muito bonita, porque é fácil pegar. Mas, não, eu estou com tempo. Então, realmente, você vai no peixeiro e ele fileta o peixe para você. Uma pescada amarela que veio do Nordeste, ou o próprio nosso salmão.
mas não quero, estou com pressa, você vai nas nossas câmeras de congelado e pega a parte pequenininha e gostosa para você levar para casa, bonita. Muito legal. A gente estava aqui assistindo a uma palestra do Caio Camargo, especialista em varejo, e ele estava dizendo aqui que a gente, para fazer negócio hoje em dia, tem que aparecer, né? Não tem como fugir disso. Vocês duas lidam muito bem com as redes sociais, né? Não só os negócios de vocês, mas vocês mesmo, né? As figuras de vocês estão sempre presentes nas redes sociais, dá para ver que vocês têm um contato muito próximo com o público de vocês, né? Queria que vocês falassem sobre a importância disso. Sim, descobrimos depois de 22 anos, 23 anos, né, que precisávamos aparecer mais. Não a descobri agora, óbvio, faz alguns anos que eu tenho à frente, tomado à frente, e até falado das coisas que meu marido faz. Ele é presidente da Abrapes, Associação Brasileira de Fomento ao Pescado. Então, assim, ele tem muita parte dele no negócio que ele fazia um diferencial, né, na vida desse consumidor de pescado e na vida do pescado no Brasil. E eu precisava mostrar. Então, eu comecei realmente a filmá-lo, falar, mostrar. Daqui a pouco, eu comecei a trazer isso para a peixaria. Eu percebi que a pessoa queria saber o que a gente comia. E ela queria saber que, na minha casa, eu faço o pescado a cambucu. E eu faço o cambucu na cumbuca, mas eu faço ali com molhinho, jogo um camarão no meio, harmonizo com vinho. E aquilo começou a trazer credibilidade, porque iam buscar pescada na peixaria. E eu falei, é isso, eu vou ter que continuar falando mesmo. E hoje a gente desenrola bem. Mas no começo dá aquela, poxa, vou ficar aparecendo, mostrando a minha vida. Hoje eu acabo harmonizando, acabo falando do meu vinho. A gente importa vinho de 4 países. Então eu acabo também falando do meu vinho. Aprendi a falar sobre vinho. Vinho é história. E aí super harmoniza com pescado. E aí acabamos indo para frente do negócio. Não precisei mais pagar blogueiro, porque acabou nós íamos. A pessoa acreditava, acho que mais em nós, sabe? Porque é nosso negócio. É o nosso amor que está ali. Você chama, né, de cardume azul, é isso? O nosso time é azul. Hoje a gente está aqui de branco, uma turma, mas a gente costuma pôr uma roupa toda azul. E aí, sabe, vem para o nosso cardume, sempre foi um lema ali que a gente chamava da peixaria. Vai mostrando o pessoal na loja, E aí né? eu comecei a jogar isso para o atacado também, para eles se sentirem parte de um negócio. Porque são eles que trazem todo aquele portfólio de produtos para a nossa loja. Então a gente começou a falar, nós somos o cardume azul. E na minha loja, todo mundo aceita a nossa peixaria, eu acho muito legal isso. Tem um bom peixeiro, tem os meninos, eles aceitam fazer vídeo de peixe. E é muito legal, porque quem entende de peixe como um peixeiro, que está ali filetando, que está ali fazendo um rendimento, então a gente abre espaço para eles mesmo, eles vão lá e fazem vídeo. As meninas minhas do atendimento fazem vídeos mostrando que a peixaria tem azeite, tem massa italiana, tem molho italiano, tem tempero paelleiro espanhol. Então, é muito legal que todo mundo entra na brincadeira da internet. Isso traz proximidade com o cliente, porque o cliente quer isso, uma experiência. Ele não quer mais que você só abra um varejo, não. Você precisa mostrar que você está perto, que é um diferencial. Ainda o olho no olho vai chamar muita gente para dentro do teu negócio. É muito legal mesmo, eu acompanhei esses últimos dias, dá para ver que é muito genuíno mesmo, é muito bacana. Verônica, você também virou influenciadora já, né? Acabei virando, acho que a educação, né? A sala de aula não tem como, traz essa comunicação. Mas a gente entendeu desde o início na Amado Peixe que marketing não é despesa, é investimento. Então, desde o início, desde o primeiro dia, a gente já tinha uma equipe com a gente, pensando nas ações, nas informações, nos posts, né? Então, acompanhando a gente porque a gente tem que gerar a conexão com essa nova turma, né? E o que a gente percebeu quando a gente inaugurou a Amado Peixe? O público jovem, pelo menos na nossa região, estava abandonado. Era um público que não se lembrava de comer peixe. Então, nós conseguimos, por meio desse marketing, dessa comunicação, trazer esse público, lembrar esse público que o peixe é uma proteína importante. E aí eu comentei no começo, né? Na nossa cidade tem uma febre, que são os grupos de rifa, né? Até engraçado, mas tem grupo de rifa de kit de churrasco, de Pix. E aí, é claro que a Amado Peixe não ia ficar de fora. Vamos criar um grupo de pescados. E nesse grupo a gente tem mais de 250 pessoas ativas participando desse grupo. Então elas estão brincando, elas estão se divertindo ali, mas a gente está falando o quê? De peixe. E aí quem ganha, posta foto na loja tirando o produto. Quem ganha, faz a receita, posta no grupo. São rifas de R$9, R$10.
E aí a gente educa, né? A gente aumenta a nossa fonte de receita, a gente aumentou quase que 15% com esse grupo de rifas, e a pessoa falando sobre peixe. E algo que a gente viu muito importante também para trazer para a gente dentro do marketing foi a autoridade. Então, nós buscamos médicos, nutricionistas, atletas, professor de pilates, porque eles entendem do assunto. Então, quando eu trago alguém que entende do assunto para me ajudar, um médico indicando um peixe para um idoso, um atleta colocando na marmita, um professor, né, indicando outro peixe, não só a tilápia, então traz autoridade para o assunto. Então, a gente gera conexão, né, e como a Fabrícia disse, as receitas, né, não tem como. A gente tem que mostrar as receitas fáceis, práticas, que a gente quebra outra barreira que o pessoal fala que peixe é difícil de fazer. Então, na hora que a gente posta, a gente mostra, aí a gente quebra essa barreira. Ontem eu vi que vocês estavam premiando quem adivinhasse o peso do pirarucu, né? Exatamente. Ninguém acertou o peso do pirarucu, mas 2 chegaram muito perto, 105 quilos. Então, vão ganhar um lombo de pirarucu. Muito bom. Fabrícia, você falou algo importante, que é o peixeiro, o trabalho do peixeiro, né? A autoridade que ele tem para falar do assunto que ele conhece. Aqui na Seafood, a gente, nossa, referencia isso muito. A gente tem aqui o prêmio Melhores Peixeiros do Brasil, que é para valorizar justamente o trabalho dos peixeiros e peixeiras. Então, assim, tudo pode se modernizar, pode melhorar a comunicação e tecnologia, redes sociais, pode deixar tudo muito bonito, né? Mas o trabalho do peixeiro sempre vai ser fundamental, né? Sempre, inclusive esse treinamento mesmo. Não deixar que a gente perca isso, de o peixeiro também fazer visitas. Então, a gente também dá treinamentos para ele, e ao mesmo tempo eles viajam até o meu fornecedor, até o meu fornecedor final, para conhecer esse camarão de perto, para conhecer esse peixe que ele está trazendo de perto. A gente sempre proporcionou isso para eles. Por quê? Quanto mais ele entender do que a gente está vendendo, para nós vai ser melhor, para a nossa empresa vai ser melhor. Então, a gente sempre deu esse treinamento, deixa eles ir para o Nordeste, deixa eles ir para Santa Catarina, para entender mesmo, lá na fonte, sabe, aonde está esse barco, aonde está esse peixe. Verônica, você falou de convidar médicos e tal, né? Pescado tem essa vantagem, né, gente? Falar de saúde é muito bom, dá para aproveitar muito isso, mas parece que às vezes isso é pouco aproveitado, né? Como que você acha que oportunidades que tem de falar de saúde, de sustentabilidade, quais as melhores formas do pessoal que é do varejo aproveitar isso nos seus negócios? Fernanda, a gente acredita que é essa conexão mesmo dentro do universo do marketing, né? A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? E a gente valoriza muito quem está ali na base, né? A origem. Porque a gente comentou do peixeiro, a gente também tem ali o pescador, né? Que está na origem. Então, a gente se preocupa dessa forma e acredito que sim, gerando conexão por meio das redes sociais, né? Trazendo o apoio de quem sabe, de quem domina, que tem autoridade, para que a gente possa trazer, né, os benefícios do peixe para a saúde e em geral. Gente, eu queria saber se alguém aqui da plateia quer fazer alguma pergunta. A gente faz o seguinte, quem quiser perguntar, levanta a mão, aí a gente leva para vocês um microfone para todo mundo ouvir a pergunta. Quem quer aproveitar a experiência aqui das nossas convidadas, não precisam ficar tímidos, pessoal. Aproveitem essa oportunidade para saber. Ó, aqui tem uma e aqui tem outra. Então, a gente começa aqui e depois vai para você, tá? Boa tarde, eu queria perguntar para a Verônica, quando você começou a tua boutique, você já tinha uma câmara fria ou você começou com freezers? É uma dúvida porque eu também estou montando um business plan para uma boutique, daí eu fico nessa dúvida se a câmara fria é fundamental ou não, ou começo com freezers porque o custo é alto também, tanto de consumo de energia quanto de investimento, né? Sim, qual é o seu nome? André. André, a gente começou com uma câmera fria já, né? A gente começou porque o que acontece para a gente que está começando e agora a gente já está até procurando um outro ponto para expandir essa câmera fria, para a gente que está começando. Porque quando a gente veio também a primeira vez, nós éramos pequenininhos nos stands, né? E aí os fornecedores às vezes têm um limite mais alto, né? A gente tem ali que pedir valores maiores, mas você vai ver e vai dar certo e vai aprender
que quanto a gente compra em maior quantidade, acaba que compensa mais, né, o valor. Você tem que movimentar, tem que fazer girar, tem que vender. Então, a gente já começou com a câmera fria e hoje ela está pequena. Então, vale a pena, sim, investir, tá? Investir, porque é mais fácil de você localizar os seus produtos, é mais fácil de você fazer uma compra maior, né? O freezer acaba que ele esconde muito tudo que está lá embaixo. Então, a gente começou com a câmera fria e eu acredito que vale a pena, sim, já começar com um espaço maior para que você consiga fazer compras maiores e melhores para conseguir ganhar mais na venda. Deixa eu aproveitar só mais uma rapidinha. Claro. Em termos de energia elétrica, como que você trabalhou? Você teve iluminação solar? Você investiu alguma coisa já de início? Como você fez? Ó, sim, né, Lucas? Pedir. Oi? A gente tem uma usina, é isso mesmo. A gente tem a usina, né? O Lucas tem outros restaurantes nesse âmbito alimentício. Então, já preparando, tem a usina que acaba mandando essa energia pra gente. Tá bom, obrigado. De nada. A gente tem uma pergunta ali na ponta agora, depois a gente vem para cá, tá bom? Já vai chegar aí o microfone para você, tá? Boa tarde. Fabrícia, quando a gente fala de experiência, né, do cliente, qual é o desejo da indústria para trazer essas experiências para o ponto de venda do varejo, né? Quais são os desejos, como comunicar sobre o produto? A embalagem, a indústria nossa tem toda uma equipe, tanto de marketing como equipe de embalagem, que monta esse novo produto para o mercado. E, na verdade, a história tem que estar ali. Por que a embalagem Mari Rio Pescados é toda transparente? Para mostrar que o cação é o cação, que o camarão é o camarão, que a merluza é a merluza. As embalagens nossas, vocês vão ver que são todas transparentes. Vai ter ou não o Edu Guedes, vai ter ou não uma outra foto em cima, a nossa logo, mas aquilo, eu queria te contar uma história. Eu queria te contar que o barco teve lá em Santa Catarina, trouxe para você não vai entender. Mas quando você olha e fala, poxa, isso é diferente, é frescor, eu estou trazendo, a indústria está trazendo isso para vocês. Agora, uma outra coisa que a Mari Rio sempre se preocupou, Mari Rio como pessoa, porém hoje, uma indústria, uma loja. A Mari Rio sempre se preocupou com um balanço social. Então, para você ter uma ideia de todas as instituições que a gente ajuda, alguns anos para cá, a nossa embalagem é rosa, no Outubro Rosa. A gente quer falar sobre o câncer de mama e sobre, na verdade, se cuidar. E essa embalagem rosa, Mari Rio Pescados, ela hoje vai direto alguma renda dela para o Hospital de Amor de Barretos. Então, na verdade, a Mari Rio se preocupa com isso, comunicar com vocês, comunicar com o consumidor final, com o restaurante, supermercado. A maioria dos grandes redes de supermercados está com essa embalagem rosa rodando por aí. E quando você está comprando, de alguma forma, você está ajudando o Hospital do Amor a combater esse câncer de mama. Então, a gente sempre apostou muito nisso, em afeto. A próxima pergunta aqui na frente. Bom, eu gostaria de saber qual foi a sua preocupação, né, e observação de alguns requisitos para escolher seu ponto comercial, a localização. Olha que interessante, né? Quando a gente foi abrir a Amado Peixe, a gente fez um estudo de geomarketing com o Sebrae, né? A gente até agradece o Gustavo. O Gustavo, ele fez com a gente esse estudo. Nós havíamos 3 pontos em mente. Então, a gente fez esse estudo, ele faz o levantamento da cidade, né, faixa etária, e aí deu exatamente no ponto em que a gente queria abrir. É um ponto em frente a um grande supermercado da cidade, onde tem muitos passantes, tem estacionamento, tem farmácia perto. A gente entendia que tinha que ser, sim, um lugar movimentado, porque se fosse um lugar um pouco mais distante, as pessoas teriam essa dificuldade, sair de casa, ter essa dificuldade de atravessar a cidade para ir comprar o peixe, seria mais difícil. Então, a gente tinha que facilitar esse acesso. Então, a gente fez esse estudo, deu exatamente nesse ponto que nós estamos hoje, e eu digo que nós acertamos. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Só levantar a mão e a gente leva o microfone para vocês. Lucas, pode, claro. Bom, eu vou fazer uma pergunta para a Fabrícia, né? Para a Verônica eu já Aí sei. não vale. Não vale. Ô, Fabrícia, eu queria saber o que você diria para mim, para a Verônica, né? Que
assim como vocês começaram, né, a gente começou muito pequeno também, né, sem saber direito como que fazia, que jeito que opera, qual que é a margem, quanto que coloca para vender, né? A gente é muito novo de loja, a gente está com 2 anos e meio, mas com muita vontade de vencer, né? Qual que é o conselho que você daria para a gente? O conselho que eu dou para vocês, sabe o que eu acho? Que vocês estão super no caminho certo. A gente também, na época, procurou o Sebrae para ver ponto de venda. E a estrutura que vocês estão montando, acredito que tem grande potencial de crescimento. Vocês estão muito jovens e já estão tão famosos. Então, vocês têm câmera fria, o que precisa. Não tem como começar sem. Eu já comecei com uma câmera fria atrás de mim, pequena, e depois foi ficando gigante, porque precisa. Eu preciso ter armazenamento direito, controle de qualidade, um veterinário dando uma olhada em tudo que você está fazendo. Eu tenho 8 veterinários me ajudando, mas é porque eu tenho a indústria. Ok, na minha loja fica 1 ou 2 veterinários. Sempre tenha isso em mente, para você ter qualidade no que você realmente vende. Outra coisa que eu acho que vocês precisam, para esse crescimento acontecer, eu acho que acreditar mesmo no seu negócio, estar sempre inovando, visitando feiras, participando desse mundo do negócio, estar nesse mundo seu segmentado do peixe. Cada vez mais você vai ver o grande potencial que você tem e que você consegue crescer cada vez mais nisso, no seu ramo, mas com credibilidade, com qualidade. Acredito que você também já é um empresário, já sabe fazer contas, já é uma pessoa de contabilidade, porque é isso que a gente precisa. Precisa com a gente ter pessoas que façam contas. A gente não pode sonhar, a gente tem que saber. Que, outra coisa, comprar bastante, né? Quando eu compro mais, eu tenho um grande potencial de revenda. Então, toda vez que eu compro 1.000 quantidade a 2.000, toda vez eu vou ter mais daquela pessoa que comprou só 200 gramas, 500 gramas, 500 quilos. Então, na verdade, é esse quando eu tenho um grande potencial de compra, eu consigo passar para o meu consumidor final. Eu acho que vocês estão super no caminho certo. Vocês estão de parabéns mesmo. Acredito que olha, eu vou ouvir falar muito de vocês. Com certeza. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A gente tem ali atrás, vai chegar o microfone para você, um segundinho, para todo mundo poder te ouvir. Boa tarde, Verônica, Fabrícia, Fernanda. A minha pergunta seria para você, Verônica. Nós temos também uma peixaria que seria a Tacarejo, no interior do Paraná. E eu gostaria de saber como que vocês fazem com a dificuldade da chegada dos produtos, da logística de produtos de grandes centros para o interior. E isso hoje é o que mais, assim, para a gente conseguir produtos diferentes, alguma coisa assim, do mais do mesmo é fácil, né? Mas os produtos diferentes, a logística para a chegada no interior. Realmente, é uma dificuldade, né? A gente comentou isso aqui, mas é fazer esse networking, né? É estar aqui igual vocês estão, né? Chegar nas feiras, chegar nos estandes, colocar a situação, apresentar a sua proposta e ir negociando de pouco, né? Mas algo que a gente faz hoje, a gente tinha uma estrada, e aí o Lucas tomou a decisão que a gente tinha que colocar uma mini câmera fria. E foi, a gente comprou uma mini câmera fria, né? Ela tá no nosso carro, e a gente pega o carro e vai atrás. Muitas vezes, praticamente uma vez ao mês, a gente está vindo aqui para São Paulo, porque a gente sabe que o preço é diferenciado, que tem produtos que não chegam lá. Então, a gente vem, faz uma compra maior, né? É um carro pequenininho, a gente chega aquelas carretas enormes, né? E a gente ali pequenininho, mas na esperança de ampliar, enche o carro e volta para a cidade, né? Varginha também, muitas vezes a gente vai para a cidade e às vezes não chega em Itajubá. Então, a gente está indo de encontro. O que não chega até nós, nós estamos indo de encontro. É difícil? É difícil. Acorda de madrugada, vai dormir tarde no outro dia, mas a gente consegue levar produtos diferenciados, o cliente fica feliz, fica satisfeito, a gente começa a conseguir vender mais, comprar mais, e aí chega até a gente. Acredito que o ciclo é esse mesmo. Muito bem, a gente tem tempo para mais uma pergunta ali atrás. Já vai chegar aí o seu microfone. Boa tarde a todos. A pergunta é ampla. A dificuldade que vocês tiveram ou não tiveram de conseguir o selo municipal, estadual e federal, né? Porque a mercadoria de vocês roda o Brasil todo, não é isso?
Vocês tiveram alguma dificuldade, uma exigência? Como o procedimento aconteceu? Sim, tem bastante exigências, né? Tanto o Ministério da Agricultura, Vigilância Sanitária da sua cidade, você precisa estar nas conformidades da lei. Então, obviamente, eles vão te visitar e você precisa fazer tudo certinho. Primeiro da entrada, então, toda vez, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, toda vez que você vai abrir uma peixaria, de cara você precisa fazer isso lá na prefeitura da sua cidade. Nós, como indústrias, temos certificações nacionais já. Então, nós temos o IFS, é a nossa qualificação internacional de qualidade. Então, isso também traz credibilidade para o consumidor final, mas aí é como indústria, nós fomos buscar essas qualificações. E o ICS, que é o Certificado Social e Sustentabilidade, que é quando eu manipulo direito esse produto, é quando eu trago da fonte para a distribuição certinho. Então, sim, é difícil, certificação não é fácil conseguir, mas você trabalhando direitinho, você estando com luva, todas as normas práticas da qualidade na sua peixaria, as certificaçõezinhas vão aparecendo e você vai conseguindo. Legal. Verônica, para encerrar, eu queria que você desse umas dicas para o pessoal. A gente começou a conversa aqui com você mostrando uma foto, você e o Lucas, aqui na primeira edição da Seafood, né? Qual que é a melhor forma de aproveitar um evento como esse aqui? Porque a gente tem muitas atrações ao mesmo tempo, muitos expositores, muitas oportunidades de networking. Que dica você daria para o pessoal para aproveitar muito bem um evento como a Seafood? Primeiro, vir os 3 dias. Isso é muito importante, porque é uma feira grande, né? Então, os 3 dias é diferente, né? O primeiro dia a gente vem ainda meio como curioso, meio receoso, e no segundo e no terceiro é onde a gente mais começa a fechar negócios. E é mesmo ir para os estandes, chamar os vendedores e conversar. Porque muitas vezes eles têm soluções que a gente não imagina que poderia ter. E foi assim que a gente, né, veio na primeira feira, na segunda, a gente foi indo e encaminhando, né? Então, Maririo, a gente descobriu numa Seafood, né? E, nossa, mas será que eu consigo comprar deles? Hoje a gente consegue comprar deles. Foi por meio de uma conversa na feira, que um vendedor de Minas pegou o meu contato e a gente foi mantendo esse contato, né? Conhecimento, né? É a gente ir atrás de quem sabe, então a gente foi atrás dos players, dos modelos, né? É muito estudo. Então, para quem está começando, a gente não pode parar. É estudar, é ir atrás, ter amor pelo que faz, né? E não desistir. E hoje, né, um orgulho que a gente tem também, que se vocês entrarem aí no Google e pesquisarem Amado Peixe Loja de Pescados, nós somos nota 5 no Google. Então, a gente tem muito orgulho de falar isso, porque foi assim, né? Buscando parceiros, inspirações, que a gente está caminhando e a gente quer muito mais. Fabrícia, vocês são nossos parceiros aqui na Seafood Show já desde sempre, né? E essa relação com certeza continua por muito tempo, né? Sim, é uma feira realmente de fomento, direcionada ao pescado. Acho que acredito cada vez mais o brasileiro é uma crescente. O pescado no Brasil é uma crescente. Todos os médicos, nutricionistas pedem para a gente comer pescado. Ômega 3, ômega 6. A gente está nessa crescente. Quando eu comecei a trabalhar com São Peter, com tilápia, era 2,3% da população que comia, hoje é quase 11%. Então, assim, a gente sabe que estamos no caminho certo. Você que está nesse caminho, continue. Inclusive, estamos aqui com o stand Maririo Pescados. Eu convido a todos vocês que estão aqui, aí no nosso stand ali você vai ver peixe da Amazônia, a Maririo patenteou peixe na brasa. Então, vai sair por aí fazendo peixe na brasa, pescados. É Maririo Pescados o nome, que são peixes pirarucu, pirarara. São peixes que dá para você ir direto no seu forno ou air fryer. Ali você vai ter nosso camarão empanado, uma experiência diferente. Vai ter peixinho. Participem com a gente, vão ali no nosso stand, vão conversar, vão conhecer tudo isso aqui. São 3 dias. Eu acho que olhar os talk shows, olhar aqueles peixeiros que estão montando banca, eu acho que tudo isso nos amplia a visão desse negócio. Muito legal e muito bom para a gente ter convidadas que trazem toda uma experiência aqui e tem a generosidade de compartilhar com a gente a trajetória. Muito bom. Muito obrigada pelas perguntas de vocês. Fabrícia, Verônica, muito obrigada por terem vindo participar. Eu peço aplausos para as nossas convidadas.